Olá pessoal, aqui é o professor Luciano. Bora para mais uma resolução de exercícios que nós fizemos em sala de aula nesta semana que passou. Nós estamos falando de função do segundo grau, então vamos corrigir alguns exercícios para te ajudar nos seus estudos, tá? Uma ótima oportunidade para quem perdeu alguma coisa ou ainda não entendeu alguma coisa, tá? Então sejam bem-vindos, espero que estejam bem e bora para a lousa. Bom, vamos começar esboçando o gráfico de uma função para relembrar. Então, nessa função aqui, eu vou destacar quem é o meu A, B e C. O meu A aqui vai ser menos 1, o B menos 6 e o C 16 positivo. Aí eu tenho que colocar isso na minha fórmula de Bhaskara. E eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Ó, eu escrevi a fórmula de Bhaskara colocando tudo junto. Em vez de calcular somente o delta, eu coloquei a fórmula de calcular o delta dentro da raiz quadrada, que no fim é a mesma coisa. Então vamos lá. Só substituindo os valores nessa fórmula, então vai ficar o seguinte, ó. O B é menos 6, com o menos que está aqui, então vai dar positivo. Então 6 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, e vezes o c, que é 16, ok? Dividido por 2 vezes o a. Se você está achando difícil, você pode fazer separado o delta, depois jogar na fórmula de Bhaskara. Não tem problema. Aqui vai ficar o seguinte, ó. 6 mais, vamos calcular aqui dentro, raiz quadrada, vai dar 36 aqui, né, que é menos 6 ao quadrado, que menos com menos dá mais, então aqui vai dar tudo mais, 4 vezes 1, 4 vezes 16 dá 64, dividido por 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2, ok? Resolvendo a raiz quadrada, isso vai ficar o seguinte, eu vou fazer aqui em cima, x igual 6 mais ou menos raiz quadrada de 100 dividido por menos 2. Tá vendo que aqui, ó, o delta deu 100, o delta é maior que zero, tá? Vou colocar aqui, ó, delta maior que zero, então a gente tem x1 e x2, ok? Então aqui vai ficar o seguinte, ó, x vai ficar 6 mais ou menos raiz quadrada de 100 é 10, dividido por menos 2. E aí eu tenho que o x1 será 6 mais 10 dividido por menos 2. Isso vai dar 16 dividido por menos 2, que é igual a menos 8. Vou fazer de vermelho aqui o x2, que vai ser 6 menos 10 dividido por menos 2. Isso vai ficar menos 4 dividido por menos 2, que vai dar 2 positivo. Então, essas são as minhas raízes, menos 8 e 2. Segura aí que eu vou limpar a tela. Bom, aí dei uma limpada aqui na tela e não deixei de destacar, né, então, que o x1 é menos 8, x2 é 2 e que o delta é o nosso 100, ok? E aí agora nós vamos calcular o vértice. Lembre-se que o vértice é x vértice e y vértice. Isso é um par ordenado que vai nos dar aonde o gráfico ele vai ser o seu máximo, né? Ou a concavidade. E nesse caso, como é negativo, a gente sabe que se o A é negativo, então o A é negativo, então menor que zero, a concavidade será para baixo, tá bom? Vou colocar aqui até o plano cartesiano aqui, ó. Mais ou menos assim, tá?
Inclusive, vou até fazer um esbocinho mais melhor, né? Porque vai ser assim, ó. Ele vai fazer assim. Uau! Ok? Muito bem. Então, o vértice aqui, o x-vértice, ele vai ser calculado por menos b dividido por 2 vezes o a. E o y-vértice vai ser menos o delta dividido por 4 vezes o a. Por isso que eu destaquei o nosso delta aqui. Então, calculando, menos aqui da forma com menos, que é menos 6 aqui no b. Então, eu vou ter assim, ó, menos 6 dividido por 2 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, então 6 dividido por menos 2. O meu x-vértice vai ser igual a menos 3. Calculando o y-vértice, eu tenho que aqui vai ser menos 100, tá? Dividido por 4 vezes menos 1. Então, menos 100 dividido por menos 4. Isso vai dar 25 positivo. Muito bom. Vamos agora para o gráfico, tá? Vamos esboçar esse gráfico aí. Então, olha só. Coloquei aqui o gráfico que eu fiz no GeoGebra, tá? Com as coordenadas que nós calculamos. E observe, ó, as raízes está aqui, ó. Essa aqui é o menos 8. Aqui é o 2. Aqui você está vendo o 25, aqui vai ser o menos 3, que são as coordenadas, as coordenadas do vértice. E aqui, ó, esse ponto aqui é o 16, tá? Que é o ponto C da nossa função. Então, justamente é isso que a gente, dessa forma que a gente esboça. Encontra as raízes, encontra o vértice e já tem o ponto C na nossa função. Tá ok? Vamos lá para agora saber o que significa para nós esse vértice numa função do segundo grau, ok? Bom, o vértice ele vai nos mostrar o conceito de máximo e mínimo, que é uma aplicação da função do segundo grau. Então, olha só, quando eu calculo o vértice de uma função, então veja que naquela função anterior, o nosso a era negativo, então concavidade para baixo, justamente como está aparecendo aqui nesse gráfico. E aí, nós agora, para estudar o conceito de máximo e mínimo, então a gente tem o y máximo, né? A gente vai colocar esse m maiúsculo, então vai ser igual à função do x máximo, tá ok? E isso vai ser chamado de ponto de máximo, que é esse valor aqui, ó, do vértice, tá? Então, a concavidade para cima, ela vai me dar o valor máximo da função. Então, por exemplo, se estiver estudando algum exercício que fale qual é o lucro máximo de determinado produto, então, você precisa calcular o y máximo, né? Que vai ser menos delta sobre o 4a, que está aqui, tá vendo? E se ele estiver pedindo para você a quantidade máxima para atingir o lucro máximo, você vai calcular o xm, o x máximo, que é menos b sobre 2a. Então, toda vez que uma função tiver o a menor que zero, essa função quadrática ela vai admitir o valor máximo. Guarda isso que vai ser muito importante nos próximos exercícios, tá ok? Em contrapartida, quando o a for maior que zero, então a concavidade para cima, então essa função quadrática ela vai admitir o valor mínimo, tá ok? Valor mínimo. Então, olha só, se o a for menor que zero, ela vai admitir valor mínimo. Então, olha só, a concavidade da parábola, o valor mínimo que você vai estar obtendo ali
no estudo dessa função. E aí observa que o ym vai ser o y mínimo, igual à função quando o ponto está no x mínimo, tá? Exercícios vão ser resolvidos com isso. Detalhe é que tanto o y máximo ou o y mínimo vai ser calculado por menos delta sobre 4a. E o x máximo, como o x mínimo, também será calculado por menos b sobre 2a. Então, em suma, é decorar o conceito de valor máximo, valor mínimo, relacionado ao vértice da nossa parábola, ok? Então, em exercícios de aplicação, nós vamos ter que ter esse conceito de valor máximo e valor mínimo. Bora lá! E com isso eu encerro a primeira parte da nossa aula, tá? E nós vamos agora verificar a lei de formação que a gente viu em sala de aula. Então, para o vídeo não ficar muito curto, muito longo, né? Eu estou encerrando aqui agora e já volto na próxima parte. Estejam bem, sejam sempre bem-vindos e até a próxima. Valeu!